bem-vindo a Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, a gente vai começar com um passeio no centro histórico da cidade e a gente vai mostrar tudo para vocês. Começando com esse prédio aqui atrás, que é o Palácio Piratini. O Palácio Piratini foi construído entre 1909 e 1921 e é a atual sede do Poder Executivo do Estado. Na fachada destacam-se duas esculturas de Paulo Landowski, o criador da estátua do Cristo Redentor. Acompanhadas por guias, as visitas podem ser realizadas de segundas a sextas-feiras, das 9 às 5 horas. No lado do Palácio Piratini fica a Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Também conhecida como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, que foi construída entre 1921 e 1972. Vamos dar uma olhada de cima? Bora lá! Na fachada se destacam os mosaicos do frontispício executados pela Academia de Mosaicos do Vaticano. A cidade fica em um delta resultante da junção de 5 rios, oficialmente denominado Lago Guaíba. Sua população de 1,5 milhão de habitantes a torna a 12ª cidade mais populosa do país. A cúpula possui 65 metros de altura do nível da praça, com um diâmetro interno de quase 18 metros. Todos os prédios que a gente mostrou até agora ficam muito perto da Praça de Marechal Deodoro, popularmente chamada de Praça da Matriz. Infelizmente a praça está fechada no momento e está sendo reformada, mas vamos mostrar ela de cima. Está localizada no coração da cidade, no centro histórico e existe desde os primórdios da capital. Aqui na Praça da Matriz também fica o Palácio da Justiça, Que foi construído entre 1953 e 1968. É uma das mais importantes obras da arquitetura moderna brasileira realizadas no estado. E no seu lado fica o teatro mais antigo da cidade, o Teatro São Pedro. Continuamos caminhando e explorando a cidade até chegarmos à Praça 15 de Novembro. Uma das mais antigas e tradicionais praças da cidade de Porto Alegre. O Chalé da Praça 15 é um dos mais tradicionais bar, shop e restaurantes de Porto Alegre. Um local bastante frequentado por causa da sua localização, da sua culinária saborosa e da música ao vivo. E agora estamos entrando no Mercado Público de Porto Alegre, que foi inaugurado em 1869. E fica de frente para o Chalé da Praça 15, onde a gente acabou de almoçar. É um prédio histórico da cidade de Porto Alegre e tem mais de 100 lojas que vendem de tudo. O mercado tem sua arquitetura externa totalmente preservada. Existem mais de 100 mil itens à venda. O prédio sofreu 4 incêndios e resistiu à grande enchente de 1941. A hora para o check-in chegou, então vamos entrar. Bora lá! Uau! Opa! Muito bom, muito legal. Tem vista também? Vamos ver. Uau, toda a cidade! Show de bola! O quarto era muito confortável, mas estávamos mais interessados em outra coisa. E agora estamos aqui no Boteco Vetrini e estamos prontos para comer uma salada com muitas coisas e um hambúrguer. Tipo hambúrguer, na verdade. Grandão. É, muito legal. A gente ficou sabendo que o Porto Alegre é mais ou menos tipo o São Paulo, né? Uma cidade onde o pessoal trabalha muito, geralmente. Não tem tanta movimentação entre segunda-feira e quinta-feira, não tem tanta movimentação. A movimentação começa entre quinta e acaba domingo. É hora de aumentar os níveis de glicose e triglicerídeos em nosso sangue.
no dia seguinte, fomos a um shopping para comprar ingressos para o barco Cisne Branco. Um passeio muito importante para conhecer as origens do principal lago do estado. Infelizmente estava fechado naquele dia, então fomos para outros lugares. Estamos no parque mais tradicional e popular de Porto Alegre, no Parque de Farroupilha, também conhecido como Parque de Redenção. O parque foi fundado em 1935 e ocupa um espaço de 37,5 hectares. Esse parque tem muita natureza e também um parque de calistenia que vamos mostrar para vocês agora. Como sempre, aproveitamos a oportunidade e começamos a malhar. Uma ótima maneira de aumentar suas endorfinas. As endorfinas têm muitos benefícios no corpo, incluindo redução da dor e desconforto, melhor humor e autoestima e aumento do prazer. Com a calistenia, você não só ganhará grande força funcional, facilitando as tarefas diárias, mas também reduzirá a pressão nas articulações, o que resultará em uma vida útil mais longa para essas articulações. Mas depois desse aquecimento rápido, é hora de mostrar o parque. É um local visitado por muitos porto-alegrenses nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar sol ou simplesmente passear com seus amigos. O Colégio Militar de Porto Alegre é uma instituição de ensino voltada ao ensino fundamental e médio. E aqui temos um teatro de formato bastante inusitado que oferece aos seus visitantes algumas apresentações bem preparadas. Sua acústica também é muito boa. Com vegetação exuberante, um lago, um grande espelho d'água e diversos monumentos, é um lugar muito especial para as pessoas locais. Mas agora vamos conhecer um outro parque da cidade. E agora viemos no Parque Moinhos de Vento, também conhecido como Parcão. O parque fica no bairro Moinhos de Vento, que é o bairro mais nobre da capital gaúcha, e ocupa um espaço 11,5 hectares. Vamos dar uma olhada? Bora lá! Neste parque existem barras para malhar e também um playground. E este é um monumento a Castelo Branco, desenvolvido pelo escultor Carlos Tênios. Tem um lago artificial e muita natureza e está muito bem localizado. E agora vamos caminhar até o bairro Independência, um bairro próximo ao centro histórico. Esta é a Rua Gonzalez de Carvalho, que ganhou fama como a mais bonita rua do mundo na internet. Essa rua fica na divisão entre os bairros de Independência e Floresta. E também a rua foi declarada um patrimônio histórico, cultural, ecológico e ambiental no município em 2006. Agora viemos para o Parque do Jaime Lerner, que fica na orla do Guaíba. Aqui, muita gente chega no final da tarde para observar o pôr do sol e também praticar atividades físicas. Vamos dar uma olhadinha na vista? Vamos nessa! O espaço conta com 5 quadras de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, 3 de beach tênis, 12 de vôlei de areia e 2 de tênis. Também tem ciclovia e academia ao ar livre. Claro que aproveitamos a oportunidade. Aqui é o lugar perfeito para praticar qualquer tipo de esporte. Com mais de 6.000 metros de área e 5 formatos diferentes, trata-se da maior pista de skate da América Latina. Logo depois, encontramos um bar com um menu espartano. Claro que o que comemos não era sopa negra. Foi isso, gente! Foi isso. Nossa experiência em Porto Alegre acaba aqui. Mas esperamos que você tenha gostado do episódio. E se você gostou, não se esqueça de deixar sua curtida e um comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado para muito mais conteúdo bacana. Abraço forte! Fica ligado para o próximo episódio em Gramado.
Estamos no parque mais tradicional e popular. Estamos no parque mais tradicional. Toda a energia. Estamos no parque mais. Fica a Catedral Metropolitana do Rio Alegre. Também conheço. Porto Alegre. Estamos na rua Gonçalo de Carvalho. Gonzales de Carvalho.